Isso usando o Vite, que facilita muito a construção de projetos React no front-end. Também substitui o Webpack como bundler e entre outras coisas. E aí eu comecei a trabalhar a minha ferramenta. Então a primeira coisa que eu fiz foi criar uma service para poder buscar as informações do back-end. Então eu criei uma blog post service.ts, eu estou usando o fetch justamente para ir lá e buscar essa informação. Eu não optei por instalar o Axios aqui, mesmo o Axios sendo muito melhor, mas eu não queria fazer algum tipo de over-engineering, como é um caso de uso bem simples. Eu só queria mesmo resolver o problema de buscar a informação. Então, foi isso que eu fiz, busquei aqui. Logo após, eu criei um componente chamado postblog. Esse componente postblog, ele tem simplesmente o ID, o título e o body do blog. E eu criei aqui um simples article só para poder dar uma mínima estilizada. Nesse processo, eles não queriam nenhum tipo de estilização, eu só criei isso aqui mesmo para eu poder separar um pouco os cards na hora da exibição, e foi isso. Dentro do meu componente principal, do meu app.tsx, onde eu trouxe essa renderização, então, caso o meu posts.length, então aqui eu busquei todos os meus posts, né? Caso o meu posts.length fosse maior que 0, eu ia renderizar uma lista. E aí, eles pediram um caso de uso. Depois que eu fiz tudo isso aqui, eles pediram um caso de uso no seguinte cenário. E se eu quisesse adicionar um filtro? Então, eu usei a propriedade filter, que filtra por aquele ID, caso ele não seja undefined, ele vai filtrar por aquele ID que foi buscado, tá? E aqui eu tenho um formulário para isso. Deixa eu mostrar para vocês rodando. E o aplicativo é basicamente assim. Essa é a visualização que foi feita, tá? Então aqui eles vão perguntar conceitos de TypeScript. Então durante a validação eles querem saber como você lida com tipos. Eles vão perguntar conceitos de fetch. Então como que você resolve as premises, por que algo não deu certo e eles querem saber o porquê que não deu certo e como você resolveria aquilo. Então, por exemplo, aqui você tem uma promise, né? Você fez a requisição, você retornou a promise, e aí você retorna a promise do await.json, porque esse é uma promise. Quando você dá o .json, ele cria uma nova promise. Então, por isso que aqui o retorno também é uma promise. E aí, na utilização, você tem que usar aqui um then para poder resolver essa promise e aí setar os dados. Basicamente, do front-end,